Livro de Ruth, capítulo 2. Nós vimos há 3 domingos a exposição do capítulo 1 de Ruth. E o resumo do capítulo 1 é que Noemi se muda por conta de uma grande esperança que ela tem. Noemi é casada com Elimeleque, esse nome significa Deus é meu rei. Eles vivem em Belém de Judá. A fome começa a gracejar em Belém de Judá. Os dias se tornam difíceis, e tanto Noemi quanto seu marido Elimeleque, com 2 filhos, Malom e Quilion, partem em busca de esperança. Eu quero lutar por dias melhores, um futuro promissor. Eu sou movido pela necessidade de prover o melhor para mim e para minha casa. Mas quando Noemi chega em Moabe, uma nação politeísta, marcada por tanta idolatria, e que havia feito tanto mal ao povo de Deus, Noemi experimenta a tragédia em suas formas mais diversas. Em primeiro lugar, Noemi perde seu marido, Elimeleque. 10 anos se passam, depois que os meninos estão casados, Malom e Quilion, casados com Orfa e Ruth, mulheres moabitas também, e Noemi, agora viúva, se vê também sem os seus 2 filhos. Os 2 filhos morrem. E depois de 10 anos de casamento, o texto não traz a imagem de nenhuma criança. Provavelmente as suas noras eram estéreis, e a gente vê a mão de Deus por aí. Noemi agora, que havia partido com esperança, regressa para a cidade de Belém, empobrecida, sem marido, tendo enterrado 2 filhos, com as piores perspectivas diante de si: fome, prostituição, absoluta pobreza e mendicância. Quando Noemi retorna à cidade de Belém, a gente percebe uma mulher agora não mais esperançosa, mas fragilizada e abatida. A partir do momento que ela põe os pés na cidade de Belém, as pessoas que a conheciam olham para ela e dizem: olha ali, aquela não é Noemi? E o nome Noemi, por definição, significa graciosa. E ela diz: não, meu nome não é mais esse, meu nome agora é Mara, amargurada, minha vida se tornou difícil, Deus pesou sobre mim sua mão, eu parti alegre, feliz, cheia de esperança, e agora eu retorno com a colheita da desgraça, sem marido, sem filhos, na mendicância, na mais absoluta pobreza. O Todo-Poderoso moveu contra mim a sua mão. Depois do resumo do capítulo 1, a gente pode agora entrar no capítulo 2, que nos traz as seguintes revelações. O versículo 1 do capítulo 2 começa nos apresentando a figura do resgatador. Sem dar muitos detalhes, assim que Noemi e Ruth chegam na cidade de Belém, o texto diz que o marido falecido de Noemi, chamado Elimeleque, tem um parente, um homem rico, dono de muitas propriedades, chamado Boaz. E Boaz, por ser o parente de Noemi, poderia ser o resgatador daquela família. A imagem do resgatador é muito usada no Antigo Testamento. Quando um homem casado não dava filhos à sua esposa, ele morria, o seu irmão deveria se casar com a viúva e suscitar filhos, para que o nome de seu falecido irmão não fosse extinto da face da terra. Essa era a figura do resgatador. O irmão resgataria a memória do seu irmão, que faleceu, casando-se com a viúva, trazendo o descendente, para que o nome dele não seja apagado. O versículo 1 traz rapidamente: Elimeleque tinha um parente, homem rico, chamado Boaz. Rapidamente o texto já muda a direção e nos mostra novamente Ruth. Versos 2 e 3 do capítulo 2 nos fala que Ruth, vivendo na mendicância, na absoluta pobreza, precisa viver da lei da rebusca. A lei da rebusca está presente no Antigo Testamento. É uma lei que Deus estabeleceu a fim de que os pobres não morressem de fome. Na época da colheita, as pessoas viriam fazendo a colheita dos grãos e deveriam deixar cair alguns grãos, para que os pobres, as viúvas e os órfãos viessem logo atrás, fazendo a rebusca.
e assim o povo não morresse por conta da absoluta miséria. Não havia o sistema de previdência social constituído, não havia esse conceito de organização. E Ruth vai viver da lei da rebusca. Pobre, moabita, na cidade de Belém. O versículo 4 até o versículo 18 nos diz que a gente começa a perceber o agir da providência de Deus nas simples casualidades da vida. Na rotina do dia a dia, Deus começa a agir e a mostrar que Ele é o Todo-Poderoso Soberano e que jamais nos desamparou. Na medida em que Ruth está fazendo a lei da rebusca, atenta aos colhedores, a fim de que deixem espigas para trás, ela vai recolhendo essas espigas. Enquanto Ruth, debaixo do sol quente, faz a lei da rebusca, chega Boaz, da cidade de Belém, em sua fazenda, para vistoriar a colheita, homem de muitas propriedades. Aqui nós temos a primeira coincidência. No dia em que Ruth vai fazer a lei da rebusca, Boaz chega para vistoriar o seu campo. A segunda coincidência acontece no texto. Boaz olha para Ruth, guarda a fisionomia dela em sua memória, chega até os seus funcionários responsáveis pela colheita e pergunta: quem é aquela mulher? Deus gera no coração dele curiosidade. Um dos seus funcionários diz: essa mulher é Ruth, ela veio lá de Moabe com a tua parenta Noemi, ela cuidou do marido dela, cuidou da sogra dela, abandonou o pai, abandonou a mãe, para não deixar a sogra vir sozinha na velhice em absoluta miséria. Aquilo intriga o coração de Boaz, e ele dá uma ordem a seus capatazes, seus funcionários responsáveis, e diz: deixe ela colher, não permita que ninguém moleste ela, porque uma viúva naqueles tempos, e especialmente de cultura não judia, uma moabita, odiada pelos judeus, poderia ser molestada por qualquer homem. E Boaz dá essa ordem: não permita que ninguém estupre essa mulher. Outra coincidência. Boaz agora vai até Ruth. A barreira da timidez, daquela precaução de um homem dono de muitas propriedades é quebrada. Ele se aproxima e diz: minha filha, eu quero te pedir uma coisa, não vá colher em nenhum outro lugar, eu quero que você só fique no meu campo. Eu dei ordem para os meus funcionários, para ninguém te prejudicar, eu quero que você coma a minha mesa. Tanto é que na hora da refeição, Ruth, faminta, em absoluta pobreza, Boaz disse para ela: vem cá, eu sei que você está no cantinho aí amuada, envergonhada, toda suja, com suor da colheita de um dia de sol quente, vem cá, senta aqui perto de mim. Ruth come exageradamente, bebe, e o texto diz que ela se farta. Uma outra coincidência. O coração daquele grande proprietário de terras, dono de muitos bens, se inclina para uma mulher em absoluta pobreza, na mendicância. E Deus gera afinidade. O verso 19 até o verso 23 insere novamente a imagem de Noemi, uma mãe que, com o coração em pedaços, começa a ter gradativamente sua vida renovada. Ruth volta trazendo uma colheita próspera em seus ombros. Noemi observa e diz: que é isso? De onde que veio tanta colheita? Como é que você conseguiu essa quantidade de material? E aí Noemi explica: eu fui para o campo de um homem chamado Boaz, ele pediu para eu ficar naquele campo, ele disse que vai cuidar de mim, ele disse que ele proibiu qualquer homem de me estuprar, de me molestar. E Noemi diz: opa, esse homem é nosso parente chegado, esse homem é nosso resgatador. Aquela mulher que chega no final do capítulo 1 dizendo: não me chamem Noemi, me chamem Mara, o Deus Todo-Poderoso colocou sobre mim sua mão. Agora diz: opa, Deus não é só Deus de vivos, mas também Deus de mortos. Essa é a declaração que sai de seus lábios. Deus está se lembrando de nós, não permitindo que morramos de fome, e Deus também está se lembrando agora dos meus filhos que morreram.
Esse homem é nosso resgatador, ele tem a obrigação de suscitar descendência, porque nós não temos filhos, vocês não me deram netos. E aí começa o capítulo 3. E o capítulo 3 nos mostra uma mãe em busca da restauração. Noemi já está um pouco mais renovada, seu coração já está um pouco mais alegre, e ela vai ser usada agora como cupido. Noemi, santa casamenteira, chega em sua nora Ruth e diz: Ruth, é o seguinte, você vai tomar um banho, minha filha, você está trabalhando muito, está fedida, viu? Toma aquele banho, passa aquele perfume, dá um trato no seu cabelo, põe aquela roupa, sabe, bonita, séria, provocante, mas reservada, e você vai fazer o que eu te mando. E Ruth já ficou curiosa. Pode falar, sogra, o que a senhora falar eu vou fazer. E aí começa o versículo 6 até o versículo 15, que nos descreve um pedido de casamento muito estranho. É muito estranho, porque na nossa cultura não existe isso, mas naquela cultura, alguns tipos de pedido de casamento aconteciam dessa maneira. Boaz se senta para jantar, bebe o vinho, come bastante, o coração dele fica alegre pelo vinho, e se deita debaixo de uma árvore para descansar, e passar a noite toda. Ruth vai lá, se deita aos pés de Boaz, segura em sua perna. Quando Boaz acorda meia-noite, meio assustado, já era um homem de idade avançada, não era idoso, era um adulto caminhando para a velhice. Ele se assenta e diz: quem está aqui do meu lado? Sou eu, Ruth, tu és resgatador, eu quero que o Senhor cuide de mim, cuide da minha sogra, suscite descendência ao meu marido que faleceu, quero que o Senhor me peça em casamento. Mas quem estava pedindo quem em casamento, né, gente? Quero que o Senhor me peça em casamento. E o homem ficou feliz demais. Melhor foi essa última atitude sua que aquela primeira, porque na primeira você deixou pai e mãe, seguiu a sua sogra empobrecida, mas agora você não foi atrás de ricos, nem pobres, nem de velhos, nem de jovens. Você quer se casar comigo, minha filha? Preocupa não, já estou gamadão em você. Ele não disse com essas palavras, mas olha, minha filha, eu vou me casar contigo. Só que tem um problema, tem um resgatador na minha frente, tem um parente mais chegado que eu, e ele tem prioridade. Mas fica calma que amanhã eu vou resolver esse negócio, é cedo. Você vai para sua casa agora antes do dia amanhecer, não deixe ninguém saber que você esteve comigo, senão vão achar que você é mulher vulgar, e eu sei que você não é. Preocupa não que amanhã eu vou resolver esse negócio cedo. E aí o capítulo 3 termina nos versículos 16 a 18, nos mostrando duas mulheres em grande expectativa. Noemi estava em casa roendo as unhas, né, esperando Ruth chegar. Quando Ruth chega, e aí, o que aconteceu, Ruth? E ela conta tudo o ocorrido da noite. E Noemi diz: esse homem está interessadíssimo em você. Preocupa não que ele não vai descansar. Noemi conhece o espírito do macho, né? Noemi já sabe o que é a índole do homem. Preocupa não, ele não vai descansar enquanto não ter você como mulher dele. Acabou, você agarrou o coração desse cara. E o capítulo 3 termina com essa expectativa do que vai acontecer. E aí começa o último capítulo de Ruth. O último capítulo de Ruth, os primeiros 5 versos, nos mostram um homem acertando os últimos detalhes. Assim que o dia amanhece, Boaz vai para a porta da cidade, e os negócios eram feitos, naquela cultura, naquela época, à porta da cidade. As cidades eram muradas, tinha um grande portão. Quando o dia amanhecia, os anciãos, que são os juízes na nossa época hoje, promotores, advogados, iam para a porta da cidade, e todas as questões jurídicas se resolviam ali. Boaz vai para a porta da cidade, chama 10 anciãos do povo e diz: vem cá, nós temos uma causa para resolver aqui hoje. Quando o parente mais chegado está passando, o resgatador mais chegado que ele, Boaz diz: vem cá, vamos conversar, temos algo para resolver.
Ele chega, o que o senhor quer? Ó, você sabe que Noemi chegou empobrecida de Moabe, e ela é dona de umas terras que pertenciam a seu marido Elimeleque, e você tem prioridade em ser o resgatador, depois sou eu, e eu quero saber se você tem interesse em resgatar as terras que foi do falecido marido dela. Aquele homem diz, é claro que eu tenho interesse. Só que Boaz foi esperto, mas tem um detalhe, quando você for resgatar as terras dela, você vai ter que resgatar também Ruth, que é a nora. Aí o cara disse, vixe, eu já tenho mulher em casa, se eu levar outra mulher para casa, imagina o problema que eu vou ter, moabita. E essa pessoa que tinha primazia disse, resgata tu, Boaz, me deixa quieto, não quero ter problema não, me deixa quietinho. E aí os versos 6 a 10 nos mostra que um acordo é firmado. Hoje, você contrata um advogado, lavra um contrato, registra aquele contrato, e tudo aquilo é firmado na presença de testemunhas. Naquela época era diferente, tinha as testemunhas, só que eles tiravam o sapato. Tirou o sapato, deu um par para o outro e disse, ó, tudo bem, eu vou passar o meu direito de ser o resgatador principal para você. Boaz pega o sapato daquele homem, olha para todas as testemunhas e diz, vocês estão vendo que hoje eu estou me estabelecendo como o resgatador de Noemi e seu falecido marido Elimeleque, e estou resgatando Ruth para ser minha esposa, para suscitar descendência ao marido dela que faleceu. Depois que esse acordo é firmado, nós temos uma oração feita pelos anciãos da cidade, e essa oração está no capítulo 4, versículos 11 e 12. Essa oração contém 3 desejos. O primeiro desejo é, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher, que é Ruth, que entra na tua casa, como fez a Raquel e a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. O primeiro desejo dos anciãos da cidade é que Ruth se torne uma mulher fecunda. Provavelmente Ruth fosse mulher estéril, sim, 10 anos casada, sem filho. E esses homens oram que essa mulher se torne como Raquel e Lia. Raquel era estéril. De Raquel e Lia vieram as 12 tribos de Israel. Os homens profetizam e oram por fecundidade. A segunda oração que esse homem recebe, ainda aí no versículo 11, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Boaz, nós sabemos que você é um homem rico, dono de muitas propriedades, mas nós queremos que seu nome cresça entre os homens, que você goze de credibilidade, de reputação, que as pessoas olhem para você e assim como olhavam para Abraão, saibam que o seu nome é sinônimo de bênção de Deus, que as pessoas olhem para você e saibam que assim como Deus esteve abençoando Abraão, Deus abençoará a sua vida, Boaz. E por fim, eles oram para que o nome de Boaz seja altamente influenciador no versículo 12, seja a tua casa como a de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der dessa jovem. Pérez foi o filho de Judá, e de Pérez nasceu Davi, de Pérez nasceu Jesus. A oração desses homens, oração profética sobre Boaz é que o seu nome seja marcado como sinônimo de grande influência para todo o mundo. E aí o capítulo 4 caminha para o final, nos versos 13 a 16, dizendo que a esperança renasce. No capítulo 1, você tem morte, dor, tragédia, fome, desemprego, pobreza, humilhação. E o capítulo 4, depois de nos mostrar como Deus age nas meras casualidades humanas, nas rotinas do dia a dia de uma pessoa, termina nos mostrando que a esperança renasce. Deus, diz-nos o texto, concede um filho a Ruth. As mulheres da cidade pegam aquele menino, chegam agora em Noemi e dizem, Noemi, Noemi,
Teu nome não é mais Mara, teu nome voltou a ser Noemi, graciosa, abençoada por Deus, feliz. Essa nora que Deus pôs na tua vida, embora moabita, não pertencente ao povo judeu, a promessa dos israelitas, Deus a usou com graça, e por meio dessa mulher Deus te deu um resgatador, o filho. Noemi, essa mulher é motivo de muito maior alegria para você que 7 filhos. Noemi pega aquela criança, entra em casa e diz: vou cuidar desse menino. Só que o texto não termina aí. O livro de Ruth termina nos versos 17 a 22. E se você perceber, eu coloquei o nome resgatador com R maiúsculo. Porque de 17 a 22, o texto nos mostra que o resgatador de Noemi havia nascido. Mas o resgatador de Noemi e de todo mundo ainda não havia nascido, nasceria. E o texto nos diz que Boaz e Ruth dão à luz a um filho chamado Obed. Obed se casa e tem um filho, a quem dá o nome de Jessé. Jessé se casa e tem vários filhos. E um deles é ungido pelo profeta Samuel como rei segundo o coração de Deus, chamado de rei Davi. E a esse rei Davi, Deus promete que faria nascer o descendente, que se assentaria em seu trono para todo o sempre. Jesus Cristo, o filho do rei Davi, o verdadeiro resgatador. A teologia prática que a gente aprende do livro de Ruth é que não há obstáculos grandes demais para Deus. A gente sim, da nossa perspectiva tão míope, enxerga as dificuldades, os obstáculos, as incertezas, como algo impossível de serem transpostas. E nós nos entristecemos, nos angustiamos, nos amarguramos, nos fragilizamos, não poucas vezes nos desesperamos. Eu oro há tantos anos pelo meu filho e não se converteu. Eu clamo pelo meu marido há tantos anos e ainda não veio a mudança na vida desse homem. Ao longo dos últimos anos eu fui perdendo tudo que eu tinha gradativamente, e toda porta que eu batia, e Deus é testemunha que eu lutei, eu fui batendo em porta, mas nenhuma porta era aberta. E aí a pessoa se torna pequena, porque ela olha para os problemas e diz: nada é maior que esses problemas. E ao olhar o livro de Ruth, que tem como temática principal a providência de Deus, que reverte o caos em celebração, que transforma o deserto num manancial florido, a gente chega à conclusão que não há obstáculos grandes demais para Deus. A segunda conclusão que a gente chega do livro de Ruth é que a providência age através da simplicidade do dia a dia. Veja como o texto, no capítulo 2 especialmente, está marcado pela palavra casualidade, que a gente chama de sorte. Ruth, por sorte, entrou no campo de Boaz, e ela nem sabia que Boaz existia. Por sorte, naquele dia, o grande empresário com tantos empreendimentos chega naquela fazenda. Por sorte, ele repara naquela mulher, e era um homem sério, e tinha muitas mulheres escolhendo, e ele reparou naquela mulher, e se interessou em perguntar a seus funcionários a respeito daquela única mulher. Por sorte, seu coração se apieda daquela mulher, porque às vezes nós nos apiedamos, mas fica na piedade, que dó, sofreu tanto, viúva, pobre, mas ele vai além da piedade, ele age em compaixão. Eu vou cuidar dessa mulher, ela não vai ficar com fome, ajudem-na, deixem-na colher, e deixe cair muitas espigas, para que a sua colheita seja em abundância. Ruth está executando uma tarefa corriqueira,
um trabalho que a gente considera simples, apesar de que não há trabalho simples, todo trabalho tem a mesma dignidade na presença de Deus. Talvez hoje você seja um grande empresário de grande reputação, mas talvez amanhã você estará lá embaixo. Mas isso não quer dizer absolutamente que a sua dignidade como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus foi perdida. Vai ter que lutar, se levantar todos os dias, suar para comer o pão, para abastecer seus celeiros, não sentir vergonha daquilo que você faz, por mais que as pessoas ao seu redor considerem aquilo pequeno, porque diante de Deus não há trabalho pequeno ou indigno, há trabalho honesto ou não honesto. E nas lutas do dia a dia para ganhar seu pão, para não morrer de fome, através da expressão que a gente chama de sorte, 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 Deus está agindo. Não é, Vilas? Eu abro o portão da garagem, quem está lá? Eu estou fazendo uma caminhada de manhã, num dia que eu não faço caminhada, cruzo com alguém. Pode ser naquele dia que Deus vai mudar a minha vida. Estou desempenhando minha vida com honestidade, com suor, com sacrifício, com esforço, com dedicação, tentando resolver meus problemas pessoais na medida em que eles vão surgindo, e através dessa rotina cansativa do dia a dia que todo mundo tem, Deus vai abastecendo os celeiros, aumentando o nosso círculo de relacionamentos e inserindo anjos que a gente nunca imaginou que existiam. E através de pessoas assim, Deus muda as nossas vidas. Ou quem sabe Deus deseja te usar para ser essa pessoa assim, para mudar a vida de outros. Então a providência de Deus age através da simplicidade do dia a dia. Eu olho para o futuro do meu país e é tão incerto. Jovem, estude, dedique-se, mas é tão cansativo. É assim mesmo, é luta para todo mundo. Estude, faça aquele trabalho. Eu sou uma mulher e eu tenho o meu curso superior, estou casada, tive filhos, queria estar trabalhando fora agora, mas estou em casa, cuidando, lavando, passando, cozinhando, não aguento mais isso. Você não tem ideia de quanto Deus está te usando, mulher, mãe. Se você não tem hoje a possibilidade de estar no mercado de trabalho de manhã até a tarde, você não tem ideia do que Deus está fazendo através da sua vida, na vida daqueles que estão em sua casa. Deus age através da rotina do dia a dia. Uma outra teologia que a gente aprende de Ruth é que, ainda que a dor seja aguda, e eu coloquei entre aspas, qual frase? Pode ler todo mundo junto? Lê de novo. Você sabe de onde veio essa frase? Da teologia do Procurando Nemo. Até o Procurando Nemo tem boa teologia. Tem uma peixinha lá, com memória curta, tem uma história trágica em sua vida. Ficou perdida dos pais, nadando sozinha num vasto oceano, desamparada desde a infância, e encontra um outro peixinho. Mas ela tem um coração alegre, e à medida em que as dificuldades vão surgindo, continue a nadar. Continue a nadar. Vamos vivendo, um dia de cada vez. Vamos indo, porque Deus não nos desamparará. Está doendo, está chorando, está angustiante demais. Mas Deus não se esqueceu da promessa que Ele fez, de que eu sou filho, filha, e de que todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que o amam. Continue a nadar. E por fim, a fidelidade de Deus faz que todas as promessas sejam cumpridas. Todas as promessas de Deus
foram cumpridas. Uma última palavra agora, especialmente às mães, mas que serve para todos nós. Vá embora hoje com isso guardado no seu coração. Não há obstáculos grandes demais para Deus. Não há obstáculos grandes demais para Deus. A providência de Deus age através da rotina. Através da vida bem vivida, com esforço, dedicação, fidelidade, integridade e honestidade, no dia a dia, com lágrimas, Deus realiza pequenos milagres imperceptíveis aos olhos, e a somatória deles gritam do amor e da misericórdia de um Deus que nunca desampara aqueles que nele confiam. Se hoje você está chorando, não se preocupe, virá a hora da colheita com alegria. Aquele que sai andando e chorando enquanto planta, virá trazendo a colheita com júbilo nos ombros. Ainda que a dor seja aguda, continue a nadar. E lembre-se, a fidelidade de Deus cumpre todas as coisas. Deus é o Deus da providência. Pode ser que você vai sair daqui e ainda com vício de linguagem dizer, foi sorte. Amanhã vai acontecer alguma coisa, foi sorte. Olha que sorte que eu tive. É vício de linguagem. É igual o nosso linguajar, né? Ave Maria. É vício de linguagem, né? Nossa Senhora. Vício de linguagem. Você vai dizer amanhã, foi sorte, foi sorte. Lembre-se sempre, é a providência de um Deus que governa a história e nunca desampara o seu povo.